Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. No universo das finanças pessoais, há uma ideia que poucas pessoas realmente compreendem, mas que pode mudar por completo a maneira como lidamos com o dinheiro. Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, lança uma provocação poderosa. A maioria das pessoas não deseja verdadeiramente ser milionária. O que elas realmente querem é gastar como um milionário. E essa simples distinção revela uma diferença abismal entre o desejo de riqueza e a realidade da construção patrimonial. Vamos fazer um exercício mental. Imagine que alguém lhe oferecesse hoje, sem nenhuma condição, a quantia de R$1 milhão. Sem dúvida, quase todo mundo aceitaria imediatamente. A pergunta mais relevante, no entanto, não é se você aceitaria o dinheiro, mas o que faria com ele. A maioria das pessoas já começaria a imaginar viagens luxuosas, carros de alto padrão, uma casa dos sonhos ou compras extravagantes. Essa mentalidade revela que o foco não está em manter o patrimônio, mas em esgotá-lo, o que paradoxalmente é o oposto de ser rico. Ter R$1 milhão e gastar R$1 milhão são atitudes totalmente antagônicas. R$1 milhão gastos viram zero. R$1 milhão investidos e bem administrados podem gerar liberdade, segurança e até renda vitalícia. É aqui que começa o verdadeiro aprendizado da educação financeira. Entender que construir riqueza não se trata de ostentar, mas de preservar, multiplicar e utilizar com sabedoria os recursos conquistados. E essa jornada começa de forma muito mais simples e muito mais acessível do que muitos imaginam. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de transformação financeira. Se você está aqui, é porque deseja mudar de patamar, aprender a lidar melhor com seu dinheiro e, quem sabe, construir um futuro com mais liberdade e menos estresse financeiro. E para isso, não há atalhos mágicos. O caminho é passo a passo, degrau por degrau. Vamos juntos por essa escada da consciência financeira. A primeira etapa dessa escalada é entender e praticar uma verdade simples. É preciso aprender a ganhar e usar o dinheiro da maneira correta. Parece óbvio, mas não é. Muita gente se concentra apenas na parte de usar, esquecendo que o verdadeiro desafio começa no ganhar. Antes de decidir o que fazer com o dinheiro, é essencial garantir que ele entre e de forma constante. Se hoje você depende exclusivamente de uma única fonte de renda, saiba que está se arriscando mais do que imagina. Imagine uma mesa apoiada por apenas uma perna. Se essa única base for retirada, toda a estrutura desaba. O mesmo acontece com a sua vida financeira. Se você perder sua única fonte de renda, como vai se manter? Agora pense em uma mesa com 4 pernas. Mesmo que uma delas quebre, ela ainda se sustenta. A lógica é simples. Quanto mais fontes de renda você tiver, maior será a sua estabilidade financeira. Mas como criar múltiplas fontes de renda, principalmente se você está começando do zero? A resposta é realista e direta. No começo, trocamos nosso tempo por dinheiro. Isso significa trabalhar. Seja com carteira assinada como freelancer, prestando serviços ou atuando como autônomo, o ponto de partida é sempre o mesmo. Esforço, direto, dedicação e entrega. A isso, damos o nome de renda ativa. É o dinheiro que você ganha em troca da sua presença e do seu tempo. Com o tempo, porém, é possível transformar parte desse esforço inicial em frutos que continuarão a gerar renda mesmo quando você não estiver trabalhando ativamente. É aqui que entra a renda passiva. Esse é o tipo de ganho que, uma vez estabelecido, continua fluindo com pouca ou nenhuma intervenção constante. Exemplos: aluguéis, dividendos de ações, royalties de livros ou músicas,
plataformas de conteúdo. Com monetização, todos esses são caminhos possíveis. Mas atenção! Toda renda passiva nasce de um investimento anterior, seja de tempo, de dinheiro ou de ambos. Você precisa plantar para colher. Um vídeo postado em 2019, por exemplo, pode continuar gerando receita até hoje, como foi meu caso pessoal. Um conteúdo bem feito, útil e com potencial de alcance pode render frutos por anos. Essa é a mágica da renda passiva. Ela respeita o esforço anterior e o transforma em retorno contínuo. No entanto, antes mesmo de pensar em investir ou criar fontes automáticas de receita, é fundamental entender como usar o dinheiro que você já ganha. Saber administrar o que entra é mais importante do que aumentar o valor que entra. Dinheiro é tempo convertido. Cada real que você ganha representa minutos, horas ou até dias do seu esforço, da sua energia e da sua dedicação. Gastar sem consciência é desperdiçar o tempo da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Aquela compra por impulso, aquele jantar caro, aquele gasto em algo que você nem lembrará em poucos dias. Tudo isso custou seu tempo. Horas de sono perdidas, momentos de lazer adiados, cansaço acumulado. Tudo isso foi trocado por dinheiro, que agora está sendo jogado fora. Quando entendemos essa lógica, o consumo por impulso perde o encanto. A pressa por gratificações imediatas é um dos maiores vilões da vida financeira. Receber o salário e gastar tudo no final de semana pode até trazer uma sensação momentânea de prazer, mas é uma armadilha cruel. Você trabalha duro de segunda a sexta para se permitir um breve alívio no sábado e domingo, e na segunda-feira tudo recomeça. Esse ciclo vicioso de compensação instantânea consome não só seu dinheiro, mas sua energia e suas esperanças de construir algo maior. E como se não bastasse, muitos ainda ampliam esse problema ao recorrer ao crédito fácil. Cartões de crédito mal utilizados são portas abertas para dívidas. Gastar hoje com o dinheiro de amanhã é se colocar voluntariamente em um buraco. Entrar no mês já devendo é atrasar sua vida. E pior ainda, é transformar seu futuro em uma prisão de boletos e juros. A verdadeira liberdade financeira nasce quando você decide que não vai mais viver escravizado pelo presente. Quando você começa a pensar a longo prazo, cada decisão financeira ganha um novo peso. Não se trata de cortar todos os prazeres da vida, mas de fazer escolhas conscientes. Trocar o consumo agora por um investimento que trará frutos mais duradouros exige maturidade, mas a recompensa é real. Agora que você compreendeu a diferença entre renda ativa e passiva e começou a enxergar o dinheiro como uma extensão do seu tempo, é hora de dar o próximo passo. Aprender a usar esse dinheiro com inteligência. E isso não significa viver de forma miserável, contando centavos e se privando de tudo. Significa ter clareza sobre o que realmente importa, sobre o que é prioridade na sua fase atual da vida. É possível sair, se divertir, ter momentos de prazer. O segredo está no equilíbrio. Saber quando gastar e quando poupar. Saber quando dizer sim e quando dizer não. Saber que nem toda oferta é uma oportunidade e que muitas vezes o melhor investimento não está no shopping, mas no seu próprio futuro. Essa é apenas a primeira fase de uma jornada maior. E cada etapa é fundamental para que você se torne verdadeiramente livre, financeiramente falando. Ter múltiplas fontes de renda, administrar com consciência e plantar hoje para colher amanhã são os pilares que sustentam essa nova mentalidade. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que está comprometido em transformar sua relação com o dinheiro. E essa decisão por si só já é uma virada de chave. Agora, além de tudo isso que eu falei até aqui, existe uma coisa que pode transformar a forma como você enxerga seu crescimento financeiro.
o acompanhamento do seu patrimônio líquido. Eu falo bastante sobre isso porque foi algo que realmente mudou a minha visão. Te faz sair do modo automático e começar a entender com clareza de onde você está vindo e para onde está indo. E é mais simples do que parece. Muita gente acha que cuidar das finanças é algo complicado, que exige fórmulas, cálculos mirabolantes e uma planilha de outro mundo, mas não é nada disso. O que eu vou te explicar aqui é algo que qualquer pessoa consegue aplicar. O que eu recomendo que você faça é anotar seu patrimônio atual. Pode ser no caderno, no bloco de notas do celular, na planilha do computador. O importante é registrar. Você vai listar tudo o que tem hoje, quanto tem na conta bancária, quanto tem na poupança, no fundo de emergência, nos investimentos. Tudo. E depois vai subtrair tudo que você deve. Fatura do cartão, empréstimos, dívidas com amigos, financiamentos, qualquer tipo de dívida. Isso vai te mostrar qual é o seu patrimônio líquido real. Muita gente se engana achando que tem dinheiro só porque tem saldo positivo no banco. Mas se tiver dívida escondida ali atrás, o que parece riqueza é só ilusão. A conta precisa fechar de verdade. Depois disso, você vai guardar esse número. Pode até tirar um print ou escrever em letras grandes para não esquecer. E daqui a 90 dias, você faz esse mesmo cálculo de novo. E depois de mais 90 dias, repete e continua assim. Com o tempo, você vai ver claramente o quanto está progredindo ou não. Vai perceber se está realmente enriquecendo ou se está andando em círculos. Às vezes a gente acha que está indo bem, mas quando coloca no papel, descobre que está no mesmo lugar. E é aí que vem a virada. Quando você enxerga a realidade, começa a fazer escolhas diferentes. Eu mesmo comecei com patrimônio líquido negativo. Devia mais do que tinha. E não foi pouco. Era cartão atrasado, parcelas de coisas que nem usava mais, um monte de gastos que só serviam para sugar meu dinheiro mês após mês. Quando eu fiz esse cálculo pela primeira vez, levei um choque. Mas ao invés de me desesperar, eu decidi encarar de frente. E foi ali que tudo começou a mudar. A cada 90 dias, eu ia vendo pequenos avanços. Às vezes eram R$100 a mais. Às vezes era só conseguir pagar uma dívida e ver o número negativo diminuir. Mas esse progresso constante foi me motivando. E com o tempo, virou rotina. Hoje, eu não passo um trimestre sem revisar meu patrimônio. É como pesar na balança quando você está de dieta. Pode doer às vezes, mas é necessário para você ver se está no caminho certo. Só que tem um detalhe importante. Não adianta só anotar e esperar que a mágica aconteça. Você precisa agir com constância, precisa trabalhar, buscar aumentar sua renda, desenvolver novas habilidades, procurar fontes alternativas de receita. O salário fixo pode ser um começo, mas não deve ser o único pilar da sua vida financeira. Quanto mais você diversificar suas fontes de renda, mais estável e previsível fica sua trajetória de crescimento. E isso não acontece da noite para o dia, é um processo. E aí entra outro ponto: investir todos os meses, independente do valor. Tem mês que dá para investir mais, tem mês que dá para investir menos. Mas o importante é não deixar de fazer. Porque quando você entende que está construindo algo a longo prazo, investir se torna uma obrigação com o seu eu do futuro. Não é sobre enriquecer rápido. É sobre garantir que daqui a 5, 10, 20 anos, você tenha liberdade para escolher o que fazer com seu tempo. Liberdade para não depender de um chefe, de um emprego ou de um sistema que só favorece quem já tem muito. Por isso, o mais importante é começar. Mesmo que com pouco. Mesmo que pareça insignificante no início. Porque o segredo está na frequência. A maioria das pessoas fracassa porque quer resultado imediato. Mas quem realmente prospera é quem entende que riqueza se constrói em silêncio, tijolo por tijolo, sem pressa, mas com disciplina. E estudar sobre investimentos é parte essencial disso. Se você ainda não entende muito bem como funcionam ações, fundos imobiliários, tesouro direto,
Não tem problema. Ninguém nasce sabendo. Mas é fundamental começar a aprender. Você não precisa virar especialista, mas precisa saber o suficiente para tomar boas decisões e não ser enganado por promessas de dinheiro fácil por aí. Porque, infelizmente, o que mais existe no mercado são armadilhas disfarçadas de oportunidade. Aprender a investir é aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você. É o oposto do que a maioria faz. Enquanto muita gente troca tempo por dinheiro, trabalhando horas e mais horas todos os dias, quem investe de forma inteligente começa a ganhar dinheiro mesmo enquanto dorme. Isso é a renda passiva. É o dinheiro que entra sem que você precise se matar para conseguir. É o resultado de ter plantado bem ao longo do tempo. Mas, de novo, não adianta investir mal. Por isso eu reforço, estude. Tem muito conteúdo aqui no canal para te ajudar com isso. Tem vídeos explicando passo a passo como funcionam os investimentos, mais acessíveis, como escolher boas ações, como montar uma carteira de fundos imobiliários. Tudo explicado de forma clara, sem enrolação. É só você dar o play e começar a absorver. E à medida que for aprendendo, vá aplicando. Porque conhecimento que não vira prática não transforma a sua vida. E se eu puder te dar mais uma dica, seria a seguinte: tenha paciência. A jornada financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Vai ter mês bom, vai ter mês ruim. Vai ter época em que você vai conseguir guardar bastante e época em que vai ter que usar parte da reserva para cobrir algum imprevisto. Isso é normal. O importante é não desistir no primeiro obstáculo. Se você continuar no caminho, os resultados inevitavelmente virão e vão te surpreender. Lembre-se, todo mundo começa de algum lugar. Eu comecei devendo, quebrado, sem nenhuma perspectiva. E foi com passos pequenos, consistentes e conscientes que eu consegui sair do vermelho e começar a construir patrimônio. Se eu consegui, você também pode. Mas precisa querer de verdade. E mais do que isso, precisa agir. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala, mas que faz uma diferença enorme: a mentalidade. Porque não adianta nada você aprender a investir, organizar suas finanças, anotar seu patrimônio líquido, se a sua mentalidade continua sendo de escassez, de imediatismo ou de autossabotagem. A verdade é que muitos acabam desistindo no meio do caminho porque se deixam levar pelas emoções. Tem mês em que a grana aperta, aí a pessoa olha os investimentos, vê aquele dinheiro parado e pensa: vou gastar só esse mês. E quando percebe, já gastou 3, 4 meses seguidos e o patrimônio que estava crescendo começa a encolher. Por isso é tão importante ter clareza do porquê você está fazendo tudo isso. Qual é o seu objetivo? O que você quer construir? O que você quer conquistar? Quando você tem um motivo forte o suficiente, você para de buscar desculpas e começa a buscar meios. E é esse foco que sustenta sua disciplina quando a vontade de desistir bate. Porque vai bater. Vai ter dias em que você vai olhar para sua conta e pensar que não faz sentido guardar dinheiro. Vai ter momentos em que tudo parece parado, como se nada estivesse mudando. Mas nesses dias, é a mentalidade certa que vai te manter firme. Você precisa acreditar no processo. Saber que o que está fazendo hoje pode parecer pequeno, mas está construindo algo muito maior lá na frente. E a mentalidade certa também te protege do outro extremo, o de querer mostrar para todo mundo que está bem financeiramente. Isso é uma armadilha. Não é porque você começou a guardar dinheiro, investir, aumentar sua renda, que precisa sair comprando roupa de marca, celular novo, carro zero para provar que está vencendo. A vitória real acontece em silêncio. A verdadeira liberdade financeira não é sobre mostrar para fora, é sobre sentir por dentro. É sobre dormir tranquilo, sabendo que se amanhã tudo muda, você está preparado. Que você não depende de favores, nem de sorte, nem de milagres. Você depende de você, e isso não tem preço.
Então, à medida que for crescendo, mantenha os pés no chão. Continue estudando, continue economizando, continue investindo. Porque o jogo é longo, não é sobre ganhar uma vez e comemorar como se fosse o fim. É sobre continuar ganhando mês após mês, ano após ano. E esse jogo só ganha quem tem paciência e disciplina. E se você chegou até aqui me ouvindo, é porque você tem esse potencial. Você já deu o primeiro passo e agora só precisa continuar. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Aqui no canal tem muito conteúdo para te ajudar a evoluir financeiramente, emocionalmente e mentalmente. Tudo que eu aprendi ao longo dos anos, tudo que funcionou comigo e com milhares de pessoas que acompanham esse canal, eu compartilho aqui com o maior prazer, porque eu acredito de verdade que qualquer pessoa pode mudar de vida se estiver disposta a aprender, a aplicar e persistir. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E claro, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa mensagem agora. Você pode ser o motivo da virada na vida de outra pessoa. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.